A ansiedade é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Com o ritmo acelerado das nossas vidas, a pressão constante por sucesso e a sobrecarga de informações, muitos se sentem incapazes de lidar com os estresses diários. A ansiedade, como um distúrbio psicológico, tem muitas facetas, desde preocupações cotidianas até crises de pânico. Suas manifestações são diversas e muitas vezes debilitantes. No entanto, o estoicismo, uma filosofia antiga, pode oferecer ferramentas práticas e poderosas para enfrentar e superar a ansiedade. Baseada em princípios como a aceitação do que não podemos controlar e a concentração no que podemos, a filosofia estoica nos ensina a lidar com o caos interno e externo de uma maneira mais serena e equilibrada. O que é a ansiedade no mundo moderno? Antes de mergulharmos no estoicismo, é importante entender o que é a ansiedade no contexto moderno. A ansiedade não é apenas uma sensação de nervosismo ocasional, mas pode se manifestar de forma crônica, prejudicando a qualidade de vida de uma pessoa. Ela pode surgir de diversas fontes: expectativas irrealistas de produtividade, a comparação constante nas redes sociais, pressões sociais e familiares, incertezas econômicas, entre outros fatores. No mundo digital, estamos em contato constante com notícias alarmantes, criando um ciclo de medo e preocupação. A sensação de estar sempre conectado e disponível também aumenta a sensação de sobrecarga mental. Para muitos, a ansiedade se torna uma prisão invisível, limitando suas ações e ofuscando sua clareza mental. O que o estoicismo nos ensina sobre a ansiedade? O estoicismo, uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga por volta de 300 a.C., oferece uma perspectiva profunda e prática sobre como lidar com a ansiedade e outras emoções negativas. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, acreditavam que a chave para a tranquilidade da mente estava em aprender a diferenciar o que podemos controlar daquilo que está fora do nosso alcance. Eles ensinavam que, enquanto muitos aspectos da vida são incertos e fora de nosso controle, podemos sempre controlar como reagimos a eles. Esse princípio central do estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa no combate à ansiedade. Quando estamos ansiosos, muitas vezes nos preocupamos com cenários futuros que podem ou não se concretizar. O estoicismo nos encoraja a focar no presente e a aceitar que o futuro é incerto. Como Epicteto colocou, não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. O que está sob nosso controle é como escolhemos responder às situações, e não às próprias circunstâncias. Aceitação versus resignação. Muitas vezes, ao discutir o estoicismo, há uma confusão entre aceitação e resignação. A aceitação estoica não significa desistir ou ser passivo diante dos desafios. Pelo contrário, a filosofia incentiva a ação, mas com uma mentalidade clara de que o resultado não está completamente em nossas mãos. Essa mentalidade pode ser particularmente útil para quem sofre de ansiedade. Ao invés de tentar controlar todos os aspectos da vida, o que é impossível, podemos nos concentrar no que realmente está ao nosso alcance. Isso diminui a sobrecarga mental e nos permite agir de maneira mais eficaz e com menos estresse. Em situações de ansiedade, a aceitação pode se manifestar como uma compreensão profunda de que o que estamos sentindo é válido, mas que também temos o poder de alterar nossa resposta emocional. A resignação, por outro lado, implica uma desistência, uma falta de esforço para melhorar a situação. O estoicismo, portanto, não promove a resignação, mas sim uma ação consciente baseada na realidade dos fatos. Controle das emoções e distanciamento emocional. Outro aspecto vital do estoicismo que pode ajudar a lidar com a ansiedade é o conceito de controle das emoções. Para os estoicos,
Emoções como o medo, a raiva e a ansiedade surgem de nossa percepção equivocada sobre a realidade. Quando interpretamos uma situação como uma ameaça, nossa mente cria uma resposta emocional desproporcional. O estoicismo nos ensina a reavaliar essas interpretações e a adotar uma visão mais racional e menos emocional das circunstâncias. Um método estoico poderoso para isso é o distanciamento emocional. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores estoicos, frequentemente praticava o que hoje chamamos de perspectiva de longo prazo. Ele se perguntava: isso terá importância daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? Esse tipo de questionamento pode ser extremamente útil para alguém que está preso em um ciclo de ansiedade. Muitas das nossas preocupações são amplificadas pelo imediatismo com que as encaramos. Ao nos distanciarmos emocionalmente e pensarmos a longo prazo, muitas vezes percebemos que aquilo que nos perturba no momento pode não ter tanto impacto no futuro. Exercícios estoicos para combater a ansiedade. O estoicismo não é apenas uma filosofia teórica. Ele propõe práticas concretas que podem ser aplicadas no cotidiano. Uma dessas práticas é a chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Os estoicos sugeriam que, ao invés de evitar pensar em eventos negativos, deveríamos contemplá-los racionalmente antes que aconteçam. Isso nos prepara mentalmente e emocionalmente para lidar com adversidades. Ao fazer isso, diminuímos o impacto emocional caso o pior cenário se concretize. Em vez de sermos pegos de surpresa, estamos preparados para agir com clareza e calma. Outro exercício é o uso de afirmações diárias, como: eu não posso controlar tudo, mas posso controlar minhas ações e pensamentos. Essas afirmações estoicas ajudam a moldar a mentalidade e a reforçar o foco no que realmente importa. Quando repetimos esses princípios para nós mesmos, recondicionamos nossa mente a enfrentar desafios com mais resiliência. O valor da meditação e do autocontrole. Para os estoicos, a meditação diária era uma prática essencial. No mundo moderno, isso pode ser traduzido para o ato de reservar um tempo para reflexão e autocontrole. Marco Aurélio, em seu livro Meditações, escreveu sobre a importância de manter a mente calma e focada, mesmo em meio ao caos. Hoje, práticas como a meditação mindfulness, que promove a atenção plena e a aceitação do momento presente, tem grande semelhança com os ensinamentos estoicos. O autocontrole, que é um dos pilares do estoicismo, pode ser extremamente útil na gestão da ansiedade. Em vez de reagir impulsivamente às situações, os estoicos recomendam a prática do autocontrole emocional. Ao desenvolver essa habilidade, podemos evitar que nossas emoções nos dominem e, assim, responder de maneira mais racional e equilibrada. O poder da comunidade e da conexão. Embora o estoicismo seja muitas vezes visto como uma filosofia de autossuficiência, ele também enfatiza o valor das conexões humanas. Sêneca escreveu extensivamente sobre a importância das amizades e de compartilhar nossas cargas emocionais com outras pessoas. Para quem luta contra a ansiedade, buscar apoio em amigos, familiares ou em uma comunidade de confiança pode ser uma forma valiosa de encontrar alívio. Em um mundo onde a ansiedade muitas vezes nos isola, o estoicismo nos lembra que não estamos sozinhos em nossos desafios. A compreensão e o apoio mútuo são fundamentais para superar as dificuldades da vida moderna. A ansiedade no mundo moderno é um problema real, mas com as ferramentas certas, ela pode ser gerenciada e, em muitos casos, superada. O estoicismo, com sua ênfase na aceitação do que não podemos controlar, no foco no presente e na prática do autocontrole emocional, oferece uma abordagem prática e eficaz para enfrentar esse desafio. Ao adotar uma perspectiva estoica, podemos viver de maneira mais tranquila,
sem sermos consumidos pelas preocupações e medos que muitas vezes alimentam a ansiedade. A sabedoria dos estoicos na prática, a filosofia estoica, originada na Grécia Antiga, tem um legado que ultrapassa os séculos e chega até o mundo contemporâneo com relevância impressionante. Os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não apenas resistiram ao tempo, mas também se tornaram mais pertinentes em nossa era de distrações, estresse e incertezas. A beleza do estoicismo está na sua aplicabilidade prática. Ao invés de ser uma filosofia abstrata, ele oferece ferramentas concretas que qualquer pessoa pode usar para navegar pelos desafios da vida. Neste sentido, aplicar a sabedoria estoica no dia a dia não é apenas um exercício intelectual, mas uma forma de viver com mais serenidade, propósito e resiliência. A seguir, exploraremos como as lições dos estoicos podem ser colocadas em prática e como elas podem transformar nossa vida. Controlar o que está ao nosso alcance. Um dos princípios centrais do estoicismo é a distinção clara entre o que podemos e o que não podemos controlar. Epicteto, em seu manual, afirma que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Ele destaca que nosso bem-estar depende diretamente de focarmos apenas nas primeiras, deixando de lado as que estão além de nossa influência. Na prática, isso significa aprender a lidar com as incertezas da vida sem ser consumido por elas. Por exemplo, em uma situação profissional desafiadora, como a possibilidade de ser demitido, um estoico focaria em fazer o melhor trabalho possível e desenvolver suas habilidades, aceitando que a decisão final não está em suas mãos. Ao remover a obsessão pelo resultado, ele evita o estresse desnecessário e mantém o foco no que pode melhorar. Esse ensinamento pode ser aplicado também em situações cotidianas, como o trânsito, um exemplo clássico de algo fora do nosso controle. Muitas pessoas perdem a paciência e se estressam enquanto estão paradas no congestionamento, mas um estoico compreende que sua irritação não mudará a situação. O que ele pode controlar é sua atitude diante do acontecimento. Ouvir uma música, um podcast, ou até refletir sobre o dia. Esse pequeno ajuste na forma de lidar com circunstâncias inevitáveis pode fazer uma enorme diferença no nível de estresse e frustração. O exercício da premeditatio malorum. A prática estoica, conhecida como premeditatio malorum, é uma das mais poderosas ferramentas para lidar com os desafios da vida. Ela envolve a visualização dos piores cenários possíveis para preparar a mente para as adversidades. Diferente do que pode parecer, essa prática não visa o pessimismo ou a fatalidade, mas sim a preparação mental e emocional para o que pode dar errado. Sêneca, em sua carta sobre a tranquilidade da alma, aconselha: nada nos acontece inesperadamente, a mente deve se preparar para tudo. O estoico pratica essa visualização negativa para estar melhor equipado quando eventos adversos ocorrem. Se, por exemplo, alguém teme uma doença grave ou a perda de um emprego, em vez de evitar pensar nessas possibilidades, o estoicismo sugere refletir sobre elas, aceitar sua potencial ocorrência e se preparar emocionalmente. A lógica por trás disso é que, ao enfrentar esses pensamentos, estamos fortalecendo nossa resiliência emocional. Quando algo ruim realmente acontece, estamos menos propensos a entrar em pânico ou desespero, pois já havíamos considerado essas possibilidades e nos preparado para enfrentá-las. Na prática, isso não significa que esperamos o pior, mas sim que nos tornamos mais capazes de lidar com ele de forma equilibrada, caso venha a acontecer. O controle das emoções. Outro ensinamento central do estoicismo é o domínio sobre as emoções. Para os estoicos, as emoções negativas, como a raiva, a inveja, o medo e a tristeza,
surgem de uma interpretação errônea da realidade. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Essa ideia é semelhante à abordagem moderna da terapia cognitivo-comportamental, que busca mudar a maneira como interpretamos os eventos para controlar melhor nossas reações emocionais. No dia a dia, isso significa que quando uma situação nos provoca emoções fortes, o primeiro passo é questionar a causa dessa reação. Por exemplo, se alguém nos insulta, podemos nos perguntar: esse insulto realmente diminui quem eu sou? A resposta estoica seria que o insulto em si não tem poder sobre nós, a menos que permitamos. O que nos afeta é a nossa interpretação, o valor que damos ao insulto e não o ato em si. Um exemplo moderno dessa prática é o ambiente de trabalho. Situações de conflito com colegas ou superiores podem gerar emoções negativas, mas o estoico aprende a examinar suas reações antes de agir impulsivamente. Ele entende que não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar como escolhe reagir a eles. Esse distanciamento emocional permite uma visão mais clara, menos reativa e mais eficaz, promovendo melhores resultados e menos conflitos internos. A importância da virtude. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo. Todas as outras coisas, riqueza, status, sucesso, são indiferentes quando comparadas à importância de viver de acordo com a virtude. Virtude, no estoicismo, significa viver em harmonia com a natureza e agir com sabedoria, justiça, coragem e moderação. Na prática, isso significa tomar decisões baseadas no que é moralmente correto, em vez de buscar recompensas externas. Marco Aurélio, o imperador romano que também foi um dos maiores estoicos, viveu sua vida de acordo com esse princípio, mesmo em meio às responsabilidades e pressões de ser o líder do Império Romano. Ele se dedicava a agir com justiça e sabedoria, sempre lembrando que sua posição e riqueza eram temporárias, mas seu caráter era eterno. No mundo contemporâneo, essa ideia é especialmente relevante. Muitas pessoas buscam sucesso financeiro ou reconhecimento social, acreditando que isso lhes trará felicidade duradoura. No entanto, o estoicismo nos lembra que a verdadeira felicidade vem de viver uma vida virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Isso pode ser exemplificado em decisões do dia a dia, como escolher fazer o que é certo, mesmo que não seja o mais fácil ou recompensador financeiramente. Por exemplo, um empresário estoico não buscaria apenas maximizar seus lucros a qualquer custo. Ele se esforçaria para agir com integridade, tratando seus funcionários com respeito e tomando decisões éticas, mesmo que isso significasse ganhos menores a curto prazo. Esse compromisso com a virtude proporciona uma sensação de paz e realização que vai além das recompensas materiais. Meditação e autorreflexão. A prática da meditação estoica não se assemelha à meditação no sentido moderno de esvaziar a mente, mas é um exercício de reflexão profunda sobre os próprios pensamentos e ações. Marco Aurélio, em suas meditações, registrou seus pensamentos diários, refletindo sobre como poderia viver de maneira mais virtuosa e lidar com as adversidades de forma mais eficaz. Essa prática de reflexão diária é uma ferramenta poderosa que qualquer pessoa pode adotar. Reservar um tempo para avaliar o dia, questionar nossas ações e motivações e buscar maneiras de melhorar é uma forma de aplicar o estoicismo na vida cotidiana. Essa prática nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, a reconhecer nossos erros e a trabalhar continuamente no aperfeiçoamento de nosso caráter. No mundo moderno, podemos incorporar essa prática dedicando alguns minutos do dia para pensar sobre nossas ações, nossas interações com os outros e como lidamos com os desafios. Podemos nos perguntar:
eu reagi da melhor maneira possível a essa situação? Ou fiz o meu melhor para agir de acordo com meus princípios? Essa autorreflexão constante fortalece nossa capacidade de agir com sabedoria e de viver de maneira mais serena e consciente. A prática estoica na vida cotidiana. Colocar a sabedoria estoica em prática não requer grandes mudanças de estilo de vida ou uma imersão total em textos filosóficos. Pelo contrário, são os pequenos ajustes diários que podem fazer a maior diferença. Ao acordar, podemos praticar a premeditatio malorum, considerando os desafios que podem surgir e nos preparando mentalmente para enfrentá-los com calma. Ao longo do dia, podemos nos lembrar de focar apenas no que está sob nosso controle, deixando de lado preocupações desnecessárias, e à noite podemos dedicar alguns minutos para refletir sobre nossas ações e aprender com elas. Em última análise, a sabedoria dos estoicos nos oferece um caminho para viver com mais tranquilidade e propósito, independentemente das circunstâncias externas. Ao aplicarmos esses princípios de forma prática, podemos transformar nossa maneira de pensar, agir e viver. Pode ampliar o ponto, a importância de aceitar o inevitável, para 1100 palavras. A importância de aceitar o inevitável. A vida é marcada por uma série de eventos que muitas vezes estão fora de nosso controle. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que gostaríamos de evitar, mas que são inevitáveis. Perdas, frustrações, doenças e a morte de pessoas queridas são alguns dos desafios que fazem parte da condição humana. Uma das grandes lições da filosofia estoica, que ganhou destaque através de figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, é a importância de aceitar o que não pode ser mudado. Em vez de lutar contra as circunstâncias inevitáveis, os estoicos nos ensinam a abraçá-las, a entender sua inevitabilidade e a encontrar paz na aceitação. Essa atitude de aceitação é crucial para uma vida mais equilibrada e resiliente. Negar ou resistir ao inevitável só gera sofrimento adicional, uma vez que estamos nos posicionando contra algo que não podemos alterar. O estoicismo, nesse contexto, oferece uma ferramenta poderosa para enfrentar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que fosse. A seguir, veremos como essa filosofia pode ser aplicada na vida cotidiana e os benefícios de cultivar essa postura de aceitação diante do inevitável. A natureza inevitável da mudança. A mudança é um dos aspectos mais constantes e inevitáveis da vida. Nada permanece igual para sempre. As estações mudam, as pessoas envelhecem, as sociedades evoluem e os sentimentos também são passageiros. A resistência a essa constante mudança é uma das principais fontes de sofrimento. Quando desejamos que algo permaneça estático ou idealizamos uma realidade fixa, estamos lutando contra a própria essência da vida. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre a transitoriedade de todas as coisas. Ele dizia que tudo o que acontece é parte da natureza e, portanto, deve ser aceito com serenidade. Para ele, o que ocorre ao nosso redor, seja uma mudança política, uma perda pessoal ou uma transformação inesperada, faz parte do fluxo natural do universo. Resistir a essas mudanças seria tão fútil quanto tentar impedir o nascer do sol ou o movimento das marés. Na prática, a aceitação da mudança nos permite viver com mais leveza. Ao entender que tudo está em constante movimento, podemos nos libertar da necessidade de controle e da ansiedade que surge quando tentamos manter tudo da mesma forma. Se aceitarmos que as circunstâncias da vida mudam, podemos também nos preparar mentalmente para lidar com essas mudanças de maneira mais equilibrada. O controle e a aceitação. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, destacou a importância de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está.
Esse conceito é central na prática de aceitar o inevitável. Segundo Epicteto, nossas reações, pensamentos e ações estão sob nosso controle, mas as circunstâncias externas, o comportamento dos outros e eventos fortuitos não estão. Portanto, é tolice e desperdício de energia tentar controlar ou resistir ao que está além de nosso alcance. No dia a dia, isso significa reconhecer que muitas coisas simplesmente não dependem de nós. O clima, a opinião alheia, as políticas públicas, a economia mundial, todas essas são forças que nos afetam, mas que não podemos mudar diretamente. Em vez de desperdiçar tempo e energia nos preocupando com essas questões, o estoicismo nos ensina a focar em como podemos responder a elas, aceitar o inevitável. Nesse sentido, não significa resignação passiva, mas sim escolher onde colocar nosso esforço de forma inteligente. Um exemplo prático disso pode ser visto em situações cotidianas como perder o emprego. Embora essa seja uma circunstância que muitas vezes não está sob nosso controle, podemos escolher como reagir a ela. Em vez de gastar energia lamentando ou culpando outras pessoas, um estoico buscaria aceitar a situação como ela é e concentrar seus esforços em procurar novas oportunidades, aprimorar suas habilidades ou redirecionar sua carreira. A inevitabilidade da morte. A morte é o exemplo máximo do inevitável. Desde a antiguidade, os filósofos estoicos enfrentaram essa realidade de frente. Em vez de temer ou evitar pensar sobre a morte, eles a viam como parte essencial da vida. Sêneca, em suas cartas, afirmava que a morte não deveria ser encarada como um mal, mas como um destino natural que cabe a todos os seres vivos. Ele nos incentiva a não perder tempo temendo algo que, por definição, é inescapável. Humana, a aceitação da morte, tanto a nossa quanto a dos outros, pode parecer assustadora à primeira vista, mas é uma fonte de liberdade. Ao aceitar que nossa vida é finita, passamos a valorizar mais cada momento que temos, a apreciar o presente e a nos dedicar àquilo que realmente importa. Muitos dos problemas que enfrentamos, como a ansiedade com o futuro ou a obsessão por acumular riqueza e status, surgem da negação de nossa própria mortalidade. Quando abraçamos a realidade de que a vida tem um fim, somos capazes de viver de maneira mais plena e consciente. Na prática, refletir sobre a morte nos ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Muitas vezes, ficamos preocupados com questões que, em uma visão mais ampla, são insignificantes. A aceitação da morte nos ensina a não desperdiçar tempo com futilidades ou disputas triviais, e a nos concentrar no que realmente traz significado e propósito à nossa existência. A resiliência na adversidade. A aceitação do inevitável também é uma poderosa ferramenta para desenvolver resiliência diante das adversidades. A vida é cheia de desafios e, inevitavelmente, passamos por momentos difíceis. Pode ser uma doença, a perda de um ente querido, uma crise financeira ou um relacionamento que chega ao fim. Nessas horas, a tendência natural é resistir ao que está acontecendo, sentir raiva ou frustração e, muitas vezes, buscar culpados. No entanto, essa resistência só agrava nosso sofrimento. O estoicismo oferece uma alternativa. Em vez de lutar contra as adversidades, aceitamos que elas fazem parte da vida. Isso não significa que devemos gostar do que nos acontece de ruim, mas sim que podemos aprender a lidar com esses momentos de forma mais equilibrada. Ao aceitar que a dor, a perda e a frustração são inevitáveis, desenvolvemos a capacidade de enfrentá-los com mais coragem e serenidade. Essa resiliência se manifesta na forma como reagimos às situações difíceis. Quando enfrentamos um problema que não podemos mudar, a aceitação nos dá a força necessária para seguir em frente, sem ficarmos presos ao sofrimento. Por exemplo,
Alguém que perde um ente querido pode passar por um período de luto, mas, ao aceitar a inevitabilidade da morte, é possível encontrar paz e seguir adiante, valorizando os momentos que foram compartilhados. O alívio do sofrimento emocional. Muitos dos nossos sofrimentos emocionais vêm da resistência ao que está acontecendo em nossa vida. Quando algo não sai como planejado, ou quando nos deparamos com uma situação desagradável, tendemos a nos revoltar contra a realidade. Essa negação ou resistência gera uma tensão interna que amplifica o sofrimento. O estoicismo nos ensina que grande parte do nosso sofrimento é opcional. Se aceitarmos o que não pode ser mudado, podemos reduzir significativamente a carga emocional associada aos eventos indesejados. Ao aceitar o inevitável, estamos essencialmente escolhendo não nos deixar consumir pelo que não podemos controlar. Na prática, isso pode ser observado em situações de conflito interpessoal. Se alguém age de maneira injusta conosco, nossa primeira reação pode ser de raiva ou ressentimento. No entanto, ao aceitarmos que não temos controle sobre as ações dos outros, podemos nos libertar desse ciclo de sofrimento emocional. Em vez de ficarmos presos à raiva, podemos escolher reagir de maneira mais calma e equilibrada, preservando nossa paz interior. O poder da aceitação no cotidiano. Aceitar o inevitável é uma prática que pode ser incorporada em todos os aspectos da vida, desde as pequenas frustrações diárias até os grandes desafios existenciais. Essa filosofia nos oferece um caminho para viver com mais serenidade e menos resistência. Na prática, isso significa aceitar que o trânsito pode estar congestionado, que o clima pode não estar ideal, que as pessoas podem nos decepcionar e que a vida, inevitavelmente, nos trará desafios. Adotar essa postura de aceitação não é fácil e requer um esforço constante de reflexão e autocontrole. No entanto, os benefícios são profundos. Ao parar de lutar contra o que não pode ser mudado, encontramos mais paz interior, menos estresse e uma maior capacidade de lidar com as dificuldades da vida de forma equilibrada. Em última análise, a aceitação do inevitável não é uma renúncia à ação, mas sim uma escolha consciente de focar no que realmente importa. É um lembrete de que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos sempre escolher como reagir às circunstâncias que a vida nos apresenta. Aceitar o inevitável, portanto, é uma chave para a verdadeira liberdade. Caminho para uma vida mais leve. No mundo moderno, onde as demandas e pressões parecem nunca cessar, a busca por uma vida mais leve se tornou um dos maiores objetivos de muitas pessoas. Vivemos constantemente preocupados com o futuro, obcecados por metas e inundados por uma avalanche de informações que muitas vezes nos deixam sobrecarregados. Esse estilo de vida acelerado gera estresse, ansiedade e uma sensação de insatisfação constante. Mas como podemos aliviar esse peso e viver de maneira mais leve, desfrutando do presente com mais serenidade e equilíbrio? Uma das chaves para uma vida mais leve é a mudança de perspectiva. Ao mudarmos a forma como encaramos as situações e redefinirmos nossas prioridades, podemos transformar nossa experiência de vida. Isso envolve desapegar-se do perfeccionismo, lidar melhor com as expectativas e aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Práticas como o estoicismo, a meditação e a busca por simplicidade são poderosas ferramentas que nos ajudam a trilhar esse caminho. Desapegar-se do perfeccionismo. O perfeccionismo é um dos maiores inimigos de uma vida leve. Constantemente buscamos a perfeição em todas as áreas de nossas vidas, no trabalho, nas relações pessoais, na aparência e até mesmo nas conquistas que desejamos alcançar.
Esse impulso para atingir um padrão inatingível muitas vezes nos deixa exaustos e insatisfeitos, pois, na realidade, a perfeição é um conceito subjetivo e inatingível. Para viver de forma mais leve, precisamos aprender a aceitar que a imperfeição faz parte da vida. Nem tudo será sempre ideal, e está tudo bem. Isso não significa deixar de se esforçar ou ser negligente com nossas responsabilidades, mas sim aprender a apreciar o que já está bom o suficiente. Muitas vezes, o que já fizemos ou conquistamos é mais do que suficiente, e essa percepção pode nos libertar do peso de sempre tentar fazer mais. Quando nos desapegamos do perfeccionismo, damos espaço para o autocuidado e para a autocompaixão. Permitimos que nossas falhas e erros sejam parte do processo de aprendizado, em vez de usá-los como justificativa para a autocobrança exagerada. Isso nos ajuda a viver de maneira mais leve, pois tiramos de nossas costas o fardo de ter que ser impecáveis o tempo todo. Gerenciando expectativas. Outra forma de alcançar uma vida mais leve é aprender a lidar com as expectativas, tanto as nossas quanto as dos outros. Expectativas não correspondidas podem gerar frustração, descontentamento e estresse. Muitas vezes, criamos expectativas irreais sobre como as coisas deveriam acontecer, seja em relação ao nosso trabalho, nossas relações ou até mesmo nossos planos para o futuro. Quando essas expectativas não são atendidas, ficamos desmotivados, e o peso da decepção nos impede de enxergar as oportunidades que surgem ao longo do caminho. Um dos princípios fundamentais para gerenciar expectativas é o reconhecimento de que muitas coisas estão fora do nosso controle. Influências externas, como o comportamento de outras pessoas ou eventos inesperados, frequentemente interferem em nossos planos. O estoicismo, nesse contexto, oferece uma abordagem valiosa, pois nos ensina a focar naquilo que podemos controlar e a aceitar com serenidade o que não está ao nosso alcance. Reduzir nossas expectativas sem perder o entusiasmo pela vida é uma forma de aliviar o peso que muitas vezes carregamos. Se estivermos abertos a aceitar que a vida nem sempre vai seguir o curso que imaginamos, podemos evitar decepções desnecessárias e, em vez disso, encontrar leveza no fato de que a vida é imprevisível e cheia de surpresas. Simplificando a vida, a sociedade moderna frequentemente valoriza o excesso. Somos incentivados a consumir mais, acumular bens, correr atrás de metas e preencher cada minuto de nossos dias com atividades. No entanto, essa busca constante por mais pode resultar em uma sobrecarga de responsabilidades, compromissos e bens materiais que acabam nos sufocando. Muitas pessoas vivem em um ciclo incessante de compra, acúmulo e consumo, sem perceber que o verdadeiro valor de uma vida leve pode estar na simplicidade. Simplificar a vida significa fazer escolhas conscientes sobre o que realmente importa. Isso pode envolver desde reduzir o número de compromissos no dia a dia até adotar um estilo de vida minimalista, onde nos cercamos apenas do que é essencial e significativo, menos distrações, menos acúmulo de tarefas e menos consumo, resultam em mais tempo e energia para aquilo que realmente importa: nossos relacionamentos, nosso bem-estar e nossas paixões. Simplificar também significa reavaliar as atividades e relacionamentos que trazem peso à nossa vida. Muitas vezes, nos envolvemos em situações que não nos trazem alegria ou crescimento, mas permanecemos nelas por costume ou obrigação. Aprender a dizer não para o que não agrega valor é um dos passos mais importantes para viver de maneira mais leve. Quando eliminamos o excesso, criamos espaço para aquilo que realmente nos faz sentir vivos. Praticando a aceitação, outro passo fundamental para uma vida mais leve é aprender a praticar a aceitação.
Muitas das tensões e frustrações que enfrentamos diariamente vêm do nosso desejo de controlar o que não pode ser controlado. Lutamos contra a realidade, tentando mudar circunstâncias que estão fora de nosso alcance, e isso gera um enorme desgaste emocional. Aceitar a realidade como ela é, com seus altos e baixos, suas vitórias e derrotas, é uma forma poderosa de aliviar o peso que carregamos. A aceitação não significa resignação ou falta de ação. Pelo contrário, é um reconhecimento de que nem tudo depende de nós e que há um limite para o que podemos mudar. Ao invés de gastar energia tentando modificar o imutável, podemos redirecionar nossos esforços para aquilo que está dentro do nosso controle, nossas atitudes, pensamentos e ações. A prática da aceitação pode ser cultivada através de técnicas como a meditação e a atenção plena, mindfulness. Essas práticas nos ajudam a estar mais presentes no momento e a lidar com as circunstâncias de forma serena e consciente. Ao aceitar a realidade como ela é, somos capazes de nos libertar do estresse gerado pela luta constante contra o que não pode ser alterado. Cultivando gratidão, um dos segredos para uma vida mais leve é a gratidão. Em meio às preocupações e ao ritmo acelerado do cotidiano, é fácil perder de vista as coisas pelas quais devemos ser gratos. A gratidão nos permite mudar o foco da escassez para a abundância. Ao invés de nos concentrarmos no que falta ou no que não saiu conforme o planejado, passamos a valorizar o que já temos e o que deu certo em nossa. Cultivar a gratidão não significa ignorar os desafios ou negar os momentos difíceis, mas sim reconhecer que, apesar das dificuldades, sempre há algo de positivo pelo qual podemos ser gratos. Essa mudança de mentalidade tem um efeito transformador sobre a maneira como percebemos a vida, tornando-a mais leve e satisfatória. A gratidão nos ajuda a encontrar alegria nas pequenas coisas, no sorriso de um amigo, no aconchego de casa ou em um momento de tranquilidade. Uma prática simples e eficaz para cultivar a gratidão é manter um diário de gratidão. Escrever diariamente sobre 3 coisas pelas quais somos gratos nos ajuda a manter o foco no positivo e a reduzir o peso das preocupações e ansiedades que costumam dominar nossos pensamentos. Viver o presente. Por fim, um dos princípios mais importantes para viver uma vida mais leve é aprender a estar presente. Muitas vezes, carregamos o peso do passado ou nos preocupamos excessivamente com o futuro, o que nos impede de desfrutar o momento presente. No entanto, o único momento que realmente temos é o agora, e é nele que a vida acontece. Viver no presente não significa ignorar o futuro ou deixar de aprender com o passado, mas sim evitar que esses tempos influenciem negativamente nossa experiência atual. Quando nos concentramos no presente, nos conectamos com a realidade de maneira mais profunda e significativa. Isso nos ajuda a reduzir a ansiedade, a aumentar a sensação de bem-estar e a encontrar mais leveza no dia a dia. O caminho para uma vida mais leve envolve desapegar-se do perfeccionismo, gerenciar expectativas, simplificar a vida, praticar a aceitação, cultivar a gratidão e viver o presente. Ao fazer essas mudanças, podemos encontrar um equilíbrio que nos permite viver de maneira mais plena e com menos estresse. Cada um desses passos nos ajuda a aliviar o peso que carregamos, permitindo que possamos caminhar pela vida com mais serenidade, leveza e propósito. Se gostou, se inscreva e compartilhe o vídeo. Ative também o sininho. Até o próximo ensino. As vidas.